E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos e vamos dar início à nossa leitura diária. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, ser conosco, que o teu Espírito Santo seja intérprete, Senhor, da tua palavra para nossas vidas. Nos sustenta, Pai, nos dê ânimo todos os dias. Que nós venhamos vencer dia após dia, Senhor, esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Durante a leitura, Senhor, nós venhamos colocar em prática aquilo que o Espírito Santo interpretar para nossas vidas. Ser conosco hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Juízes, nos capítulos 9, 10 e 11, Salmos 17 e Lucas, capítulo 23. O capítulo 9 de Juízes diz assim: Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. E disseram às oliveiras: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrar-o das mãos de Midian. Hoje vocês se revoltam contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. E se vocês, de fato, agirem com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim que saiu fogo de Abimeleque e consumiu os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois João fugiu para Abi, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno em Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, dos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para do alto das colinas, para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servia Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Jerubaal, governador da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado
Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra vocês. Venham de noite, vocês e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avante contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que você achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram da noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, gente, vem gente descendo do alto das colinas. Mas Gaal tornou a falar. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e com uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda a sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são esses os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre o que estava no campo e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até destruir a cidade, que espalhou sal sobre ela. Ao saber disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém encontraram na fortaleza do templo de El-Eberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou o machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, faça o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiam Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual ninguém, todos os homens e as mulheres, e todo o povo da cidade, trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Quando Abimeleque foi para a torre, atacou, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade de Abimeleque que ele praticara contra seu pai, matando seus irmãos, 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e ali derrotou Israel durante 20 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentas. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoadas de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefité. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, as imagens de Astarote, aos servos de Arão, aos deuses de Sairo, os deuses de Moabe, os deuses dos Amonitas e os deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, e naquele ano os humilharam e os oprimia. Durante 18 anos oprimia todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim.
e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalitas. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus e os amalequitas e os maonitas os oprimiram, se vocês clamaram a mim, eu os livrarei da morte das mãos dele. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, e por isso não os livrarei mais, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achas melhor, para que te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que estavam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O acampamento, quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: você não me odiava, não me expulsavam da casa do meu pai? Por que me procurou agora, quando eu estou em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes da sinagoga. Será que o chefe de todos os que vivem em Gileade? Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para conhecer os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com seus líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as cidades que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa guerra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Amon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz o Senhor, Jefté: Israel não tomou a casa de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar tua terra, mas o rei de Edom não quis ouvir. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, ele também não o ouviu. Assim Israel permaneceu em silêncio. Em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom a Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e pediu: deixa-nos atravessar tua terra, para irmos a um lugar que nos pertence. Seom, porém, não aceitou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e esse o estendeu. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus e viveu naquela região, e conquistando-a por inteiro, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. A hora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma tomaremos posse da que o Senhor, nosso Deus, nos dá. És melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. Então entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou contra ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom. Aroeus, povoado ao redor, ocupou
Aroê, os povoados ao redor e todas as cidades às margens de Arnon. Porque não os conquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou-se de Jefté. Esse atravessou Gileade e Manassés. Passou em Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será o Senhor. Eu o oferecerei ao holocausto. Então Jefté foi, combateu os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades desde Aroê até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa, em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamboris. E ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Salmos 17. Oração davídica. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Veja os seus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decide que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me cegam os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte e agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. Confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens, assim de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Sejam seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Lucas, capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. E interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizavam e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos naquele dia, tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião.
Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuavam gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. A crucificação. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiu, inclusive mulheres que lamentavam e choraram por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caia sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Depois, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que estão fazendo. Também eles decidiram dividir as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. E oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia de acontecer, o que tinha acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram ao longe observando essas coisas. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu um lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado lá. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos por aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.